dia. No ano passado, o Ministério da Educação anunciou que o orçamento das universidades federais sofreria um corte de 20% em 2017. Segundo o secretário de Educação Superior do MEC, Paulo Baroni, a redução se deu por causa de uma queda de aproximadamente 120 bilhões na arrecadação. Para entender melhor sobre o orçamento da UFRN para este ano e quais os seus impactos, convidamos Jorge Dantas de Mello, que é pró-reitor adjunto de planejamento da UFRN, e Manuel Euflauzino, que é coordenador do Sinteste-RN. A eles eu dou o meu bom dia para a gente discutir esse assunto, né? Seja bem-vindo, Jorge, pela primeira vez, né, aqui no Diálogo Plural. Sim. Então vamos lá, já começando com você, para a gente começar a entender um pouco isso, tanto as pessoas que estão efetivamente na UFRN ou que de alguma forma participam dessa questão orçamentária, não é isso? Qual o valor previsto para 2017 e como é feita a divisão orçamentária? Bem, antes de mais nada, bom dia. Gostaria de agradecer o convite. O orçamento das universidades federais, ele é feito a partir de uma matriz, chamada matriz Andifes, e na parte que toca a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o orçamento global, que envolve as despesas de pessoal, custeio e investimento, ele é da ordem de 1,5 bilhões. Esse valor, embora tenha sido anunciado inicialmente pelo MEC um corte de 20%, com a ação da Andifes, esse valor ele foi recuperado, não na sua totalidade. A distribuição, ela se dá em função do atendimento aos programas do governo. Sim. Alguns recursos, eles vêm já com a aplicação pré-definida. Outros são objeto de distribuição por parte dos conselhos superiores da universidade. Euflauzino, dentro do orçamento, quais pontos interessam aos servidores técnico-administrativos, assim, diretamente? Bom dia, Camila. Bom dia, telespectadores. Eu diria, no geral, que o orçamento interessa a todos, no mundo todo, sendo redundante. Mas, no processo, os técnicos administrativos, tem alguns programas que a universidade executa, dentro desse nosso orçamento que está tendo, e como o professor Jorge acabou de colocar, mesmo anunciado o corte, ele teve uma recuperação e pelo menos está mantido o orçamento num padrão que, lógico, isso vai ter um prejuízo mais na frente, mas nesse momento está mantido. Tem alguns programas que a universidade executa muito bons. Ela tem saúde e segurança do trabalho, que é um programa que atende a comunidade como um todo. E os técnicos, como fazem parte da comunidade, se beneficiam desse programa. Tem qualidade de vida, que é um programa muito bom que a universidade executa para os seus servidores e que, nesse momento, queria até aproveitar para convidar aqueles técnicos que ainda não fazem parte desse programa, que façam, que venham procurar o programa. Tem o programa de qualificação e recursos humanos, que é um programa muito bom, e aí, mais uma vez, convidar os técnicos para se aperfeiçoar no programa, porque o que ele recebe como informação fica como um grande conhecimento para ele. E para prestar um melhor serviço à comunidade. Muita coisa acontecendo que eles ainda não sabem que está acontecendo. Isso, importante. É verdade. Jorge, de quanto foi o corte no orçamento da UFRN comparado ao ano passado, 2016? O corte total nos recursos de custeio, ele é da ordem de 7,8% com relação àqueles recursos destinados em 2016. Com relação aos recursos de investimento, o corte é da ordem de 10%. É importante salientar que os valores fixados na lei orçamentária são valores autorizativos, ou seja, são limites além dos quais a universidade não pode realizar despesas. Mas esses limites, eles, embora devessem ser assegurados, já que são objeto de lei, eles podem ser contingenciados ao longo do ano. Então, um corte que nós calculamos no início do ano com a aprovação da lei orçamentária, não necessariamente ele se mantém ao longo do ano. Ele pode ser, inclusive, aumentado com as medidas de contingenciamento que podem vir a ser adotadas pelo governo federal. E esse corte chega de informação para vocês de uma forma antecipada, de modo que não venha comprometer aquilo que vocês já estão fazendo, por exemplo? Olha, esses cortes, normalmente, eles são implementados através de decretos ou leis ordinárias do Congresso Nacional.
Então, nós temos um conhecimento da perspectiva, porque a gente busca acompanhar a arrecadação né, federal e verificar as tendências. Então, se você vê como está acontecendo agora, uma tendência de queda da arrecadação, nós preventivamente trabalhamos com a possibilidade de cortes no orçamento e tentamos adequar nossas despesas para que não venhamos a iniciar um processo de endividamento. É importante salientar... enxugar, né? É importante salientar que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte é uma das 4 universidades federais que vem executando nos últimos anos seu orçamento sem déficits orçamentários, sem a existência de dívidas nos seus pagamentos usuais. Isso é importante. Flauzino, quais os impactos desses cortes para a comunidade acadêmica em geral? É bem parecido com a pergunta que eu fiz agora, né? De repente, de se ter algum projeto e com essa diminuição, né, do orçamento, aí você tem que enxugar, refazer. Como é que são esses impactos ano a ano, já que está vindo menor aí o orçamento? O impacto, nesse processo, ele se aponta um impacto negativo. Sim. Vai ser um impacto bem profundo e negativo para a comunidade. Mesmo nesse momento, já tendo sido dito que houve recuperação naquele primeiro anúncio do corte, mas mesmo assim a gente já começa a sentir os efeitos do corte no orçamento, porque se você tem hoje um valor orçamentário para investir num programa que existe atualmente, ou nos programas que existem atualmente, e esse valor ele nem se mantém, ao contrário, ele tem um corte, então você vai ter um déficit no investimento, consequentemente, a qualidade desse programa vai diminuir, porque você precisa da questão financeira para fazer ele funcionar. É como se você em casa tivesse o marido e a esposa trabalhando com um orçamento e aí um dos dois perde o emprego e aí você vai ter que se adequar a uma nova realidade com um salário menor. Então você vai ter que mudar a qualidade de vida, o dia a dia da sua vida a partir dessa nova realidade, desse novo salário, dessa nova quantidade de valor. Reorganizar a casa toda, né? Isso. Começar a enxugar, literalmente. Gente, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Um minutinho, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o Orçamento 2017 da UFRN e seus impactos, com a presença de Jorge Dantas de Mello, que é pró-reitor adjunto de Planejamento da UFRN, e Manuel Euflauzino, que é coordenador do Sinteste-RN. Gente, vamos retomar esse assunto. Jorge, houve um aumento significativo com contratos terceirizados, por exemplo? Olha, a terceirização da universidade, ela ocorre por 2 razões. Ela ocorre para suprir determinados cargos, né, que são bem conhecidos e estão em extinção no quadro de pessoal das universidades, como também ela ocorre em função do aumento da área física da universidade. A universidade vem experimentando nos últimos anos um aumento expressivo na sua área física e isso exige mais pessoal terceirizado nas atividades de limpeza, de vigilância, de portaria. Então, esse aumento, ele é um aumento que é decorrente do próprio crescimento da universidade. Os contratos também vêm sendo negociados, algumas obrigações trabalhistas vêm sendo inseridas, como o caso da periculosidade para os contratos de vigilância. Isso tem provocado aumentos, né? Esses impactos, eles são diretamente sentidos no orçamento da universidade e a gente vem procurando e acompanhando, através da Pró-Reitoria de Administração, da sua diretoria de contratos, acompanhando cotidianamente esses contratos para prever, né, com antecedência esses impactos. Agora, é uma despesa que efetivamente tem peso no orçamento da universidade, né? Nós gostaríamos de utilizar esse recurso de outra forma, mas infelizmente ainda não conseguimos encontrar soluções. Para esse ano, nós estamos com uma iniciativa, um projeto dentro da universidade de melhoria na eficiência energética, que é outro contrato grande, o contrato de energia, e também nas condições de sustentabilidade. Então, existe um projeto chamado Smart Campus que busca tentar, não é, encontrar outras soluções baseadas em tecnologia que possam vir a servir como
elementos auxiliares nessas tarefas desempenhadas pelos terceirizados e, com isso, a gente conseguir ter um controle maior dos gastos. Se a gente pudesse dar um exemplo, Flauzino, seria um tema que a gente abordou alguns programas atrás, a questão da gráfica. Isso. Não é que vai, de uma certa forma, precisar de uma terceirização aí para que volte a funcionar, não é isso? Isso. Tem o programa da gráfica, que foi um tema específico do programa, e aí, como o professor Jorge colocou, por exemplo, a gente falar da segurança da universidade. Sim. A gente sabe que a insegurança do Estado está crescendo a cada dia. Natal está sendo apontada como a 19ª cidade mais violenta do mundo. Isso. Né? E essa violência também adentra dentro do campus, certo? Do campus universitário, porque assim, o campus universitário é um ambiente propício para as pessoas, eu vou chamar de marginais, mas os infratores. Por quê? Porque tem uma grande concentração de pessoas num espaço pequeno e essas pessoas todas, pela necessidade do dia a dia, têm o uso da tecnologia. No mínimo um smartphone, um celular, e isso é atrativo para eles. E aí foi preciso realmente fazer um contrato na segurança, como não existe mais concurso, via terceirização. A única coisa que nos assusta é que, por exemplo, nesse último contrato aumentou em 7 milhões o orçamento para segurança. É isso, Jorge? 7 milhões por ano. Houve um aumento. Isso. Ele foi decorrente, principalmente das condições de periculosidade que foram incluídas nos contratos que não havia, que importa um impacto da ordem de 30% a 40%. Tá, mas eu queria só fechar no sentido de que é exatamente uma política que está construída pelo governo de não contratar os serviços, vou chamar de, não são os essenciais, mas são os serviços necessários para a manutenção da instituição como o FRN e a prioridade é terceirizar. Terceiriza a limpeza, terceiriza a segurança, terceiriza o motorista, terceiriza outras funções ali dentro da universidade. Inclusive, há pouco tempo, como passou a lei da terceirização, pode até agora terceirizar atividade fins. E como é que você vê esse aumento da terceirização, por exemplo? Isso é preocupante. Para o sindicato, isso é preocupante, não pelo trabalhador. Sim. Porque aí o trabalhador, a gente entende... O trabalho vai existir, de alguma forma, né? Existir, na verdade. E aí a gente só tem que ser verdadeiro nisso, que os trabalhadores terceirizados da UFRN prestam um bom trabalho para a universidade. Isso é verdade. Agora, o que nos assusta é, por exemplo, os donos das empresas, que ganham muito, na realidade, pagam um salário explorando o trabalho, aquele trabalhador, explorando, e em alguns momentos, infelizmente, dentro da universidade a gente tem um cuidado de cobrar mais isso, a administração faz, mas tem muitos aí que a gente vê no dia a dia que sonega os direitos dos trabalhadores, certo? Não paga o salário em dia, não paga a vale alimentação, não paga vale transporte, não paga nada. Então, a gente está sempre, quando acontece um fato desse na universidade, mesmo a gente se teste, não tendo a obrigação de representar os terceirizados, mas a gente vai lá e cobra, porque é um trabalhador que está prestando serviço à universidade e que está sendo explorado pela empresa e ela está desrespeitando a lei, desrespeitando o contrato que fechou com a UFRN para prestar um bom serviço, e os trabalhadores prestam um bom serviço, mas a empresa não cobra parte dele. Entendi. Jorge, a gente tem falado isso em outros programas, mas vamos tentar reafirmar isso de alguma forma. Existe algum risco de não contratação de professores e técnicos? A relação dos concursos, por exemplo, como a gente falou aí da questão da gráfica, eles estão realmente suspensos? Não. Do ponto de vista oficial, não há suspensão de concursos para 2017. O que nós temos hoje uma política de reposição dos quadros docentes, que ela é fixada por decreto, que é o que nós chamamos o banco de equivalentes. Não temos, infelizmente, uma medida semelhante para os quadros técnicos administrativos. Mas com o advento da emenda constitucional de limite dos gastos, com certeza nós vamos ter limites nas despesas primárias. As despesas primárias envolvem pessoal, custeio e investimento. Então, nós vamos ter, num futuro próximo, que negociar aonde nós vamos realizar os gastos. Nós vamos realizar gastos com o pessoal, vamos realizar gastos com custeio ou vamos investir? Então, essa é uma questão que se coloca no futuro próximo, que é importante de ser desde já pensada, desde já trabalhada. Agora, neste momento, nós não temos nenhuma restrição à realização de concursos para os que já estão autorizados. Então, por enquanto, pessoal, os concurseiros fiquem evidentemente, tranquilos, né? Pelo menos por hora, né? Evidentemente que o governo, ele tem hoje
mecanismos de pressão muito maiores que podem forçar as unidades da administração federal a fazer escolhas do tipo, olha, não vou contratar porque eu preciso custear minhas atividades. Sim. Eu falo assim, uma pergunta que realmente não tem como deixar de fazer no programa de hoje. Esses cortes têm alguma ligação com a PEC 55, né, que limita aí os gastos públicos por 20 anos, né? Aprovada no ano passado já no governo de Michel Temer. Isso aí a gente já, quando começa a falar em orçamento, tudo a gente já pensa nisso. E aí? Como a lei falando, informando que deve entrar em vigor exatamente em 2018, mas isso já tem reflexo agora. Já reflete exatamente pela questão do problema da economia do nosso país, a crise econômica que o nosso país está vivendo no momento, usa como desculpa do governo esse processo que o professor já acabou de explicar. O governo tem mecanismo de forçar a administração a fazer escolhas. Sim. E aí, ele, lógico, já pensando, além da crise, mais no que ficou aprovado, como conhecido como PEC do teto dos gastos, ele já utiliza, já faz uso dessa aprovação exatamente para aumentar a sua economia ou direcionar os gastos naquilo que melhor lhe atende. E nesse momento a gente vê que o Congresso está jogando pesado na aprovação da outra reforma. E ele precisa estar negociando a aprovação dessa reforma com os parlamentares que lá tem. Então ele está hoje fazendo uma troca de toma lá da cá, com cargo, com outras benéficas para alguns, exatamente para que continue aprovando as reformas. Mas isso é reflexo sim da 55, que agora virou emenda 95. Vamos continuar falando disso no próximo bloco, porque é um assunto muito importante e que todo mundo precisa entender realmente o que é que está acontecendo. Continue aí, daqui a pouco a gente volta no nosso último bloco. Até já. Voltamos com o nosso programa Diálogo Plural no último bloco, que conversa sobre o orçamento 2017 da UFRN e seus impactos, com a presença de Jorge Dantas de Mello, que é pró-reitor adjunto de planejamento da UFRN, e Manuel Euflauzino, que é coordenador do Sinteste RN. Gente, antes de dar continuidade a esse assunto, é importante a gente frisar que a importância desse assunto vir a público, a questão orçamentária, né? Porque de repente alguém chega na UFRN, os próprios alunos, tudo mais, aí fala, isso aqui tá escuro, ou alguma coisa aconteceu, um assalto, alguma coisa. Muita gente, a gente está tão desacreditado, né, que fica parecendo uma questão de relapso, né, que as pessoas não estão se preocupando, que as pessoas não estão se preocupando com aquilo ali. Então eu acho importante que a gente cite bem esse assunto, né? E, Jorge, alguns setores tiveram 100% de corte, não é isso? Quais são eles e o que é que isso significa, né? Para quem está em casa entender direitinho. Infelizmente, nós tivemos cortes, né? Sobretudo naquelas ações de cunho social que a universidade vinha desenvolvendo com financiamento do governo federal. Exemplo mais claro disso é o programa Mais Médicos. Né? O programa Mais Médicos tinha duas vertentes. O projeto, né, com o envio de médicos para as periferias das cidades, para as regiões desassistidas. Só que esse envio, ele é supervisionado, sobretudo na parte de capacitação, pelas universidades. Então, as universidades estão gradativamente, né, desativando esses programas ou diminuindo a sua dimensão em função de cortes orçamentários. Nós, na UFRN, ainda mantemos. Um outro programa é o programa de formação de professores para a educação básica, que é um programa que existia há uns 4 ou 5 anos na universidade, com resultados excelentes, né, com a perspectiva de mudar efetivamente o quadro da educação básica, sobretudo naqueles municípios menos assistidos, que também teve corte total, além do programa Viver Sem Limites, voltado para pessoas com deficiência. Entendi. Euflauzino, para o programa de capacitação dos servidores, está previsto um aumento, né, pequeno, 6% aí. Como o Sinteste está enxergando aí essa questão? A gente vê isso com preocupação porque acha insuficiente. Né? Mesmo entendendo, eu já disse, aumento, mas é muito... o aumento foi um aumento menor do que o esperado ou menor do que o necessário para a questão do investimento no processo de qualificação e do desenvolvimento como um todo.
a gente acha insuficiente, certo? Até porque a gente cobra, inclusive, da universidade que, por exemplo, a gente precisa ter aumento nas vagas de mestrado para os técnicos. Sim. Ou, se possível, sendo legal, construir uma turma específica para os técnicos. E o orçamento que tem dado nesse momento, acho que nem permite, mesmo com esse aumento pequeno que está dado aí, nem permite aumentar o número de vagas, ou talvez muito pouco, e muito Pouco menos... pode ser feito, né? Com esse ou aumento. muito menos criar uma turma específica de mestrado para... Mas a gente está falando de mestrado específico porque é uma grande demanda que os técnicos... Mas a gente tem especialização, a gente tem alguns trabalhadores que precisam fazer a graduação, e todo esse processo que está sendo dado, a gente entende insuficiente para essa demanda, que é uma demanda permanente da universidade. Sim. Certo? Então, ela é uma demanda crescente. Porque se tem o nosso concurso, se entra novos servidores, vai ter servidor que já venha com essa qualificação, no mínimo uma graduação, uma especialização, mas vai precisar do mestrado. Sim. E tem uns que podem chegar sem até a graduação, precisa fazer a graduação. Entendi. A universidade precisa estar qualificando os seus trabalhadores, como eu já disse num outro bloco, para prestar um bom serviço para a comunidade. É verdade. E aí a gente entende, e com preocupação a gente vê esse aumento pequeno, que entende que é insuficiente para a nossa demanda, para a nossa necessidade. Quer complementar alguma coisa, Jorge? Eu só gostaria de complementar, eu acho que a questão ela é extremamente importante. A universidade vem desenvolvendo ações de capacitação de suas pessoas, né, há bastante tempo. Evidentemente que o orçamento ele é uma parcela nessas ações. Agora, também nós temos que identificar claramente essa demanda para poder planejar o financiamento dessas ações. Sim. Por exemplo, recentemente nós encerramos uma turma da qualificação tecnológica em gestão pública. Quer dizer, os recursos foram retirados do orçamento. Isso não significa dizer que esses recursos eles não poderão ser postos, mais uma vez, no momento que nós tivermos a demanda bem qualificada. É questão de momento, né? É um processo, né? Nós entendemos as demandas dos servidores, quer dizer, a importância da qualificação. Nós só temos que organizar para poder planejar o orçamento e aí financiar essas ações no momento oportuno. Da melhor maneira Agora, possível. do ponto de vista institucional, há todo o interesse em qualificar o seu quadro de pessoal. Sem dúvida. E, Jorge, esse orçamento ainda pode haver mudanças em relação a ele? Qual é a previsão de aprovação do CONSAD? A previsão de aprovação ele será apreciado na próxima reunião do CONSAD. Sim. Tá? Evidentemente, a proposta ela foi elaborada pela administração central, no caso a Pró-Reitoria de Planejamento, foi discutida com os gestores da universidade, com os sindicatos, o Sinteste, DCE, né, ou com os estudantes, e ela vai ao Conselho. O Conselho é autônomo para apresentar modificações. Na realidade, a gente tenta construir a proposta mais consensual possível para que todos estejam esclarecidos, porque não é um assunto trivial de ser tratado numa reunião do Conselho, né? Mas a palavra final é dada pelo CONSAD na universidade. Baseado nisso, seu Flauzino, todos os anos o Sinteste é chamado para discutir o orçamento da UFRN, né? Qual a importância disso? Olha, o Sinteste, inclusive, entende de vital bem isso que o Jorge falou, né? de vital importância de fazermos essa discussão, porque precisamos ter conhecimento do que a universidade está sendo... está apresentando como orçamento, inclusive se puder fazer algo para estar contribuindo, inclusive nesse levantamento que o professor Jorge acabou de colocar, de identificar a demanda, os trabalhadores e o sindicato têm esse papel de agregar os seus representados e os que não são sócios também, mas os técnicos, para essa demanda. E nós fomos convidados, nós participamos. A única coisa que eu coloco como... ainda para entender melhor, é porque a gente chega lá, o orçamento já está pautado. Sim. E a gente até tenta buscar uma mudança ali, mas até nesse momento não conseguimos mudar o que já está carimbado. Então a gente já tem um orçamento já pronto, carimbado, e a gente tem conhecimento, e a gente, inclusive nesse ano, faz discussão, porque a gente não tira o orçamento desse espaço para colocar ali, para aumentar ali. E aí, é lógico que vem a explicação técnica, dizendo que essa verba já é carimbada nessa página, e a gente espera que a gente vai chegar um momento de conseguir realmente ter esse bom entendimento. Não, dá para a gente mudar daqui, botar ali, dá para a gente ajudar os técnicos mais nessa função ou nesse espaço que é necessário para
a sua qualificação, principalmente para a qualificação. Porque a gente tem mais como uma parte importante e fundamental para os técnicos, a sua qualificação, o seu aumento de conhecimento na sua função específica e no conhecimento geral, como todo. Mas também na qualidade de vida, mas também nos direitos que os trabalhadores têm, apesar do direito constitucional já está colocado direto pelo MEC ou pelo nosso contrato de trabalho, que é vinculado ao Ministério. Jorge, alguma consideração final sobre isso? Não, na realidade é uma proposta, quer dizer, ela é bastante técnica, não é? Então, para a gente trabalhar, fazer alterações é como um cobertor. Se eu cubro a cabeça, eu descubro os pés e a gente tem que discutir ponto a ponto, né? Mas a universidade, né, a administração, ela se encontra, né, aqui eu represento a administração, ela se encontra aberta a discutir. Evidentemente que apresentamos nossos argumentos, escutamos os argumentos também, né, dos nossos interlocutores, o Sinteste sendo um deles, e é um processo. Né, é um processo. Hoje nós estamos numa situação de crise, né, de dificuldades de ter liberdades no orçamento, mas assim, é importante salientar a todos que a universidade ela sempre buscou preservar as suas atividades acadêmicas independente dos cortes que existam. A qualidade acadêmica, a qualidade de vida dentro da universidade é o fator principal nas definições orçamentárias. Evidentemente que em a crise se aprofundando, como todas as perspectivas indicam, nós vamos ter que buscar soluções inovadoras, soluções imaginativas para continuar oferecendo o mesmo serviço que a UFRN oferece à sociedade. Sem dúvida, são lados que precisam se unir, né, para que no final dê tudo certo. Acredito que a conciliação, o diálogo é importante para que a nossa universidade seja uma referência, como ainda é, graças a Deus, né? Isso. Jorge, muito obrigada pela sua participação. Euflauzino, seja sempre bem-vindo aqui no nosso Diálogo Plural. E você que está em casa, se quiser mais informações sobre o nosso programa Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Para você, um ótimo final de semana, um ótimo sábado e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.